Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs. Conclusão do capítulo 7 e capítulo 8. Tammy fechou os olhos e lágrimas de lamento e gratidão escorreram por suas bochechas. Estaremos aí em meia hora, prometeu ela, agradecendo-lhe a ligação. E ao desligar, soube que a pior parte tinha apenas acabado de começar para Annie. Capítulo 8. Os olhos de Annie ainda estavam enfaixados quando eles chegaram, e o residente-chefe garantiu que assim ficariam por pelo menos mais uma semana. Teriam tempo de se preparar para o que teriam de lhe contar. Annie reclamou que não conseguia ver nada com as ataduras. Pediu com debilidade que as removessem. Sabrina lhe explicou que seus olhos tinham sido atingidos no acidente, que eles tinham sido operados e que doeriam se as ataduras fossem tiradas. Beijaram-lhe, apertaram-lhe as mãos e disseram o quanto a amavam. Todas as três irmãs e Chris tinham ido visitá-la. O pai estava simplesmente esgotado demais para encarar outra ocasião emotiva. Prometeu visitá-la no dia seguinte. Ainda tinham um enterro da mãe para enfrentar na próxima tarde. Seria uma cerimônia rápida, junto ao túmulo, depois a deixariam lá. As garotas estavam ansiosas para acabar logo com aquilo. Foi outro dia de tortura para elas e o pai, pois já lhes fora exigido demais nos últimos 4 dias. O enterro da mãe era o passo final na série de tradições que agora lhes pareciam bárbaras, mas esse seria o fim. Ver Annie falando e se movendo outra vez, conversando com cada um deles, era uma afirmação de vida. Ela perguntou onde estavam os pais, e Tammy simplesmente respondeu que não tinham vindo. Todos tinham concordado em não contar ainda sobre a morte da mãe. Ela tinha acabado de acordar. Seria crueldade informá-la daquilo antes sequer de recuperar um pouco da força, em especial com o choque que a aguardava em relação à sua visão. Você nos assustou demais, disse Candy, beijando-a inúmeras vezes. Estavam tão gratas por tê-la de volta. Candy se debruçou junto dela, na cama, e balançou os pés, o que fez todos rirem. Aninhou-se em Annie e sorriu pela primeira vez em 4 dias. Senti sua falta, murmurou, deitado mais próximo que podia, como uma criança se aconchegando à mãe. Eu também, disse Annie numa voz cansada, esticando a mão para tocar cada uma delas. Chris até entrou no quarto por alguns minutos, mas disse que não queria cansá-la. Você está aqui também? Perguntou ela ao ouvir a voz dele sorrindo. Chris era como um irmão mais velho de todas elas. Estou. Vim para o quarto de Júlio e não fui embora. Ele não disse que estava cozinhando para todos, senão ela poderia se perguntar onde a mãe estava. Não era assim que eu pretendia passar meu feriado, disse Annie com um sorriso fraco, tocando as ataduras nos olhos outra vez. Vai estar pronta para outra em poucos dias, prometeu Tammy. Ainda não me sinto pronta para outra, admitiu ela. Estou com uma dor de cabeça horrível. Tammy e Sabrina prometeram avisar a enfermeira. Ela foi verificar. Annie, minutos mais tarde, lembrando-os de não cansá-la, e deu-lhe a medicação para a dor de cabeça. Depois de beijarem-na e abraçarem-na, todos se foram. Cada um deles parecia esgotado.
Tinha sido um dia inacreditavelmente difícil. O funeral da mãe, depois todos os convidados em casa e agora Anne estava acordada. Tudo num dia. Quando vão remover as ataduras? Perguntou Chris enquanto os levava para casa. Acho que em uma semana, disse Sabrina com ar preocupado. Já havia ligado para o escritório naquela manhã e tiraria mais 2 semanas de folga. Chris tinha conseguido 4 dias, então poderia passar o resto da semana com ela em Connecticut. E Tani fizera o mesmo, mas tinha que voltar sem falta na segunda-feira seguinte. Não via como conseguiria permanecer mais um dia sequer. Candy tinha ligado para a agência e pedido para sair do trabalho no Japão. Ficariam furiosos, mas ela garantiu que estava abalada demais para trabalhar e explicou o porquê. Então, pelo menos durante o resto da semana, eles poderiam ficar todos juntos, ao lado de Annie. Sabrina sabia que ela precisaria de cada um deles, talvez por um longo tempo, ou mesmo para sempre. Não tinham pensado no futuro ainda. Primeiro, Annie tinha que acordar, e agora que estava acordada, eles tinham que fazer planos. Sabrina estava aliviada por Annie não ter falado nada sobre Charlie naquela noite. Ela ainda se sentia muito cansada. Mais cedo ou mais tarde, perguntaria. Era outro golpe que atingiria, junto à morte da mãe e à perda da visão. Apenas não era justo para um único ser humano ter que enfrentar tanto sofrimento. Sabrina teria feito qualquer coisa para aliviar o fardo dela, porém ninguém poderia. Estavam sentados à mesa da cozinha já tarde da noite, após o pai ter ido para a cama, quando Sabrina encarou as irmãs com o senho franzido. Oh, brincou Temi, servindo-se de outra taça de vinho. Estava começando a gostar dessas reuniões que faziam todas as noites, apesar da razão pela qual ainda estavam ali. Estava obtendo enorme conforto com as irmãs, mais do que nunca. Até suas cadelas estavam começando a se entender. Conheço essa cara, comentou enquanto dava um gole no vinho. Estavam saqueando a adega do pai todas as noites, assim como faziam quando eram jovens. E quando ele descobriu a época, tinham dado um ataque. Temi sorriu pela recordação e saboreou o excelente vinho do pai. Iria se lembrar de mandar uma caixa de um bom Bordeaux depois que partisse. Eles estavam bebendo alguns dos melhores vinhos dele. Você teve uma ideia, concluiu o pensamento, olhando para a irmã mais velha. Sabrina parecia estar desenvolvendo um plano. Nos velhos tempos, quando eram crianças, significaria algo proibido, como dar uma festa quando os pais ficavam fora nos fins de semana. Ela costumava pagar $5 para que Temi não abrisse o bico. Eu costumava ganhar uma grana com essas ideias, explicou para Chris. Que é dessa vez? Annie, informou ela sucinta, como se todas pudessem ler sua mente. Imaginei. O que tem ela? Todos estavam com medo de lhe contar a respeito da mãe. Teriam que fazer isso logo. Não era justo que ficasse sem saber por mais tempo e, inevitavelmente, ela se perguntaria onde a mãe estava. Naquela noite, já tinha sido difícil de explicar. A mãe delas teria chegado ali, feito um relâmpago e acampado no quarto. A ausência dela era muito sentida por todos. E também seria para Annie. Ela não pode voltar para Florença. E Charlie é um cretino. Sim, acho que todos concordam com isso. Ele tinha sido uma grande decepção para todos. E o seria, sobretudo, para Annie. Mas agora ela tinha problemas maiores para resolver.
Charlie era apenas uma fonte a mais de pesar. Você tem razão. Ela não pode voltar para Florença. Não vejo como conseguiria viver lá, num apartamento no 5º andar, por mais independente que queira ser. Provavelmente teria que viver aqui em casa, com papai. Seria companhia para ele. E deprimente demais para ela. Vai se sentir como uma criança outra vez. E sem a mamãe aqui, ela ficaria muito triste. Estavam sentindo a ausência dela na casa. Mesmo com apenas 3 dias desde a sua morte, era como se tudo tivesse mudado. E sabiam que o pai estava sentindo isso também. A faxineira tinha vindo naquele dia, mas tudo o que ela fez foi chorar. Aos 26 anos, Annie não desejaria voltar para casa, não depois de ter morado sozinha na Itália por 2 anos. Ela pode ficar comigo se quiser, mas creio que não conhece ninguém em Los Angeles e, se puder dirigir ou andar por aí, vai se sentir presa. E eu fico fora o dia inteiro. Todos sabiam que Tammy trabalhava numa carga horária impensável, assim como Sabrina, que ao menos vivia em Nova York, uma cidade familiar para Annie. Ela tinha vivido lá por um breve período antes de se mudar para Paris 4 anos antes, embora dissesse que era agitado demais para o gosto dela. Tinha gostado da França, da Itália ainda mais, mas agora isso estava fora de questão. Ela precisava ficar mais perto de casa, pelo menos por enquanto, até se adaptar à situação. Todos concordavam com isso. Ela pode morar comigo se quiser, anunciou Candy, depois olhando para eles com ar de desculpas, mas fico muito tempo fora. Isso é o que quero dizer. Todas nós adoraríamos que ela morasse conosco, mas cada uma tem algum tipo de problema que dificulta isso. Ou pelo menos vocês duas. Eu trabalho demais, mas acho que ela conseguiria suportar Nova York. E daí? Que parte desse plano você não está nos contando? Perguntou Tammy, bebericando o vinho do pai. Sabia que o cérebro de Sabrina funcionava. Existia um plano principal, ali em algum lugar que ainda não lhes for exposto. E se ela morar com todas nós? Anunciou Sabrina sorrindo. O plano principal estava emergindo. Fala de ficar se mudando e morar com cada uma de nós por um tempo? Não acha que seria desconfortável para ela? Eu não me importaria, mas não consigo enxergar Annie querendo viver feito nômade, como uma mala debaixo do braço, só porque está cega. Acho que ela desejaria seu próprio canto, embora eu não saiba onde. Acho que temos que perguntar a ela, disse Tammy, parecendo pensativa. Melhor do que isso, disse Sabrina, encarando as irmãs. Acho que com o tempo, Annie vai decidir por si mesma onde deseja ficar e como quer viver. Mas nesse momento, tudo será diferente e ela vai precisar de muita ajuda no começo. E se morarmos todas juntas por um ano? Alugamos um apartamento grande e nós 4 moramos debaixo do mesmo teto, até ela se reerguer. Podemos ver como nos sentimos a respeito depois de um ano. Se não funcionar, cada uma volta para o próprio apartamento. E se gostarmos, renovamos o aluguel por mais de um ano. Até lá, Annie deverá estar mais adaptada, mas esse primeiro ano poderia fazer uma imensa diferença para ela. O que acham? Tanto Candy quanto Tammy pareciam impressionadas. Chris estava surpreso também. Não tinha certeza de onde ele se encaixava, embora Sabrina o tivesse beijado de modo tranquilizador, fosse lá o que isso significasse. Eu faço parte do plano? Perguntou com delicadeza. Claro, do jeito que está agora. Pode ficar por lá
sempre que quiser. Meu próprio harém? Disse ele com um sorriso torto. Parecia-lhe loucura, mas era típico delas. Nunca conhecera 4 irmãs parecidas, que sem dúvida cuidavam uma das outras mais do que a maioria. E sem a mãe, no leme, podia sentir Sabrina assumindo seu lugar para cuidar de todos. Sabia que se levasse isso a sério, seria um grande desafio para ela. Talvez para ele também. Mas Cris estava disposto a ouvir e ver em que pé ficariam com a ideia dela. Poderia enxergar as vantagens disso, particularmente para Annie, em seu momento de necessidade, pelo menos no começo. Com o tempo, por mais difícil que fosse, Annie teria que encontrar seu caminho. Sabrina também sabia disso, mas ao menos no princípio poderiam ajudar. E Sabrina tinha a sensação de que a mãe teria aprovado o plano. Isso é ótimo para vocês, disse Tammy, sendo prática, parecendo um pouco irritada com a ideia. Vocês duas moram em Nova York. Eu moro em Los Angeles. O que devo fazer? Largar meu emprego? E depois? Eu ficaria desempregado em Nova York. E o programa vai crescer ainda mais este ano. Ela amava a irmã, mas não podia desistir de tudo por ela. Tinha trabalhado muito pelo que havia conquistado. Não pode trabalhar na televisão aqui? Perguntou Sabrina. Sabia vergonhosamente pouco sobre o ramo da irmã, apesar de ela ser tão bem-sucedida. Não há programas decentes aqui, murmurou Tammy. Às vezes odiava quando Sabrina vinha com essas ideias precipitadas. Os únicos programas por aqui são novela e alguns reality shows. Seria um grande retrocesso para mim e um imenso corte no salário. Ela podia arcar com isso, pois tinha poupado bastante dinheiro, mas não queria brincar com a carreira nem abandonar o programa. Este agora era o seu bebê. E você? Perguntou Sabrina a Candy, que ainda estava pensando no assunto. Odeio ter que abandonar minha carreira, disse com ar de lamento, depois sorriu. Mas acho que poderia sublocá-la por um ano. Seria divertido morar com vocês duas. Ela de fato gostava da ideia. Às vezes se sentia solitária em seu próprio apartamento. Então, não se sentiria assim se morasse com elas. As irmãs eram ótimas companhia e sabia que Annie precisaria delas. Por que então não ver o que posso encontrar que seja grande o bastante para nós três? E quando Annie estiver pronta, podemos lhe sugerir a ideia. Não me importo com o meu apartamento. Não sou mesmo apaixonada por ele. Cris, você se importaria? Perguntou a ele, que era parte da família, mas ele balançou a cabeça. Desde que eu possa ficar por lá e suas irmãs não se importem, pode ficar conturbado de vez em quando. São muitas mulheres debaixo do mesmo tempo, ao mesmo tempo, como vocês três. Mas talvez seja divertido por um ano. E você sempre pode ficar comigo, apontou Cris, e Sabrina fez que sim com a cabeça. Desde que alguém estivesse em casa para ajudar Annie, o que era o propósito de tudo aquilo. Mas Candy ficava na cidade pelo menos parte do tempo. A ideia era ajudar Annie a se firmar e acostumar à cegueira. E sabendo o quanto a irmã era engenhosa e determinada, Sabrina achava que um ano fosse bastar, desde que não estivesse nas profundezas da depressão, o que esperava não acontecer. Gosto muito da ideia, disse Sabrina, e Candy deu risadinhas. Eu também. É como ir para um internato, algo que ela sempre quis fazer, mas a mãe nunca permitiu. Queria aproveitar a última criança em casa e nunca acreditou em internatos. Ela acreditava na família, assim como elas.
sendo esta a raiz da ideia de Sabrina. O objetivo principal era ajudar Annie. Ela precisava delas agora e esta era a única maneira de ajudá-la. Chris estava realmente impressionado com a ideia. Tammy era o único entrave, compreensivelmente, pois tinha uma magnífica carreira em Los Angeles. E vamos estar bastante perto do papai, caso precise de nós. Vai ser uma adaptação difícil para ele também. E se vocês todas odiarem? Perguntou Tammy, cautelosa. Então, nós desistimos e voltamos para nossos próprios cantos. 1 ano não é muito tempo. Acho que podemos suportar por 1 ano, não acha? As Irmãs, capítulo 8, parte 2. Talvez, respondeu Tammy. Não vivemos realmente juntas desde antes da faculdade. Você partiu há 16 anos. Eu parti há 11. Annie partiu há 8. E Candy foi filha única depois que partimos. Isso deve ser interessante, disse Tammy com um sorriso. Talvez a razão de nos darmos tão bem é porque não vivemos juntas. Já chegou a pensar nisso? Acho que vale a pena tentar por Annie, afirmou Sabrina, com obstinação. Estava pensando num modo de ajudar a irmã sem fazê-la se sentir humilhada e dependente. Isso talvez funcionasse. E estava disposta a sacrificar 1 ano de sua vida por ela, assim como Candy. Isso já era alguma coisa, pelo menos. E mesmo Sabrina via por que Tammy não queria participar, portanto não ficou chateada. Ela tinha um emprego importante na costa oeste. Não podiam esperar que arriscasse isso. Havia se esforçado muito para chegar lá. E Sabrina a respeitava por isso, então não insistiu. Vou ligar para uma corretora de imóveis amanhã e ver se ela consegue achar algo que sirva para nós 3. Não ganho tanto quanto Candy, e Annie é financiada por mamãe e papai. Talvez papai possa pagar a parte dela no aluguel aqui, embora eu tenha certeza de que lá em Florença seja bem mais barato. Mas ela realmente precisa da ajuda dele agora, e todos sabiam que ele podia arcar com a despesa. Então, Sabrina franziu o senho. Isso me lembra de uma coisa. Acho que alguém vai ter que ir lá e checar o apartamento. Ela não está em condições para isso. E se ela quiser ficar na Itália? Perguntou Tammy. Acho que ela poderia tentar depois de 1 ano, caso consiga cuidar de si mesma, mas não agora. Ela tem muito a aprender primeiro, sobre como sobreviver e viver por conta própria, sendo uma pessoa cega. Ela vai se sair melhor fazendo isso conosco e sempre vai ter a chance de voltar depois. Posso pegar as coisas dela na próxima vez que estiver na Europa, ofereceu Candy, o que era um belo gesto. Embora Tammy e Sabrina soubessem que ela era a menos organizada das irmãs e jovem demais. As outras estavam sempre ajudando-a, mas talvez isso pudesse ajudá-la a crescer. Ganhava vida da maneira incrível como supermodelo, mas ainda era muito imatura e só tinha 21 anos. Na opinião delas, ainda era um bebê, mas talvez conseguisse lidar com o fechamento do apartamento em Florença. Valia a tentativa. Nem Tammy nem Sabrina tinham tempo, tampouco o pai. Bem, vamos admitir, é uma ideia intrigante, disse Tammy sorrindo, sentindo-se levemente culpada por não participar. Mas simplesmente não podia, e as irmãs sabiam disso. E talvez a ajude mesmo, talvez a anime. Ainda tinham obstáculos imensos a superar. Contar a Annie sobre a mãe, a cegueira e tudo o que isso lhe representaria.
e até a respeito de Charlie, que agora era passado só porque ela estava cega. Tudo parecia muito cruel. Então, viver com as irmãs a ajudaria nesse primeiro ano. Todos concordavam que valia a pena tentar. Brindaram com o excelente vinho Bordeaux do pai, junto a Cris. Sabrina aceitou liderar o projeto e mantê-las informadas quanto ao apartamento, ou mesmo num sobrado geminado, caso o preço do aluguel fosse cabível. Você realmente não perde tempo, não é? Disse Temi com admiração, fitando a irmã mais velha. Também andei tentando pensar no que podia fazer por ela, mas não acho que seria feliz em Los Angeles. Nem eu, concordou Sabrina. Acho que todas nós temos que fazer é convencê-la. Não faziam ideia de como Anne reagiria. Ela tinha muito no que se adaptar nos próximos dias. Era atordoante pensar nisso. As irmãs, disse Sabrina, erguendo sua taça. As mulheres mais interessantes que já conheci, acrescentou Chris. A mamãe, murmurou Candy. Então todos permaneceram em silêncio por um longo instante e tomaram um longo gole das taças.